Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vou pedir para que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Eu creio que o Senhor Jesus quer falar conosco essa noite, como tem falado já desde o início. Possamos abrir o nosso coração, possamos abrir a nossa mente para ouvir o Espírito Santo do Senhor. Atos capítulo 12 diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para nos maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para que guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava os cárceres. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Podem sentar, ficar à vontade. Hoje nós estamos no dia do DIP, que é o dia da igreja perseguida, e eu não sei se todos nós temos essa consciência ou por que nós damos tanta importância a esse tema, a igreja perseguida. E pelo menos nós temos diversos motivos para darmos essa atenção a esse tema que é de extrema importância. Mas eu resolvi separar 3 pelo menos aqui, que eu ressalto, que deveria fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque o assunto da igreja perseguida deveria fazer parte do dia a dia da vida do cristão. Todos os dias nós deveríamos lembrar disso. Isso nos leva ao segundo motivo. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui sentados, daqui a pouco nós vamos para os nossos lares, vamos para a nossa casa, segunda é dia de trabalho, de faculdade e outras coisas, nós temos muitos irmãos que nesse momento estão sendo arrancados de suas casas, estão sendo presos, estão sendo acusados, estão sendo torturados e levados à morte. Muitos cristãos nesse momento estão passando por isso. No momento que nós estamos aqui, tem muita gente sofrendo por amor ao Evangelho. E o terceiro motivo que eu destaco aqui nessa noite é porque a perseguição da igreja é algo bíblico, algo inevitável. Porque Jesus mesmo falou em Mateus, capítulo 24, verso 9, ele disse: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. É bíblico e inevitável. A igreja ser perseguida, isso é algo inevitável. Isso é algo que terá que acontecer e vai continuar acontecendo.
Mas será que nós temos essa consciência real disso? Ou às vezes nós só conseguimos lembrar disso no culto de missões, quando nós trazemos um vídeo dos Portas Abertas e nós paramos para pensar e analisar a respeito disso? Quantas vidas estão nesse momento em tortura? Então nós precisamos trazer isso à nossa consciência. Hoje, como dia do DIP, nós precisamos trazer isso à nossa consciência. A perseguição da igreja, ela é atual, ela continua. E nós sabemos que essa perseguição, ela não começou no século passado. Ela não começou também no século XIX. Essa perseguição, ela começou, aliás, há muito tempo o povo de Deus vem sendo perseguido. Eu estava tentando convencer o André que desde o Éden, nós temos uma certa perseguição. Eu não sei quantas vezes a serpente foi conversar com Eva, mas eu tenho certeza que muitos profetas morreram, apedrejados também, a fio de espada, foram cerrados ao meio. Quantas pessoas foram mortas pela fé em Deus, por servirem a Deus? Então essa perseguição, ela não começou hoje, ela não começou no século passado. Essa perseguição, ela se intensificou na época de Jesus. Na época de Jesus, em que Jesus foi preso e Jesus foi crucificado, essa prisão veio a se intensificar. E essa passagem que narra aqui a morte de Tiago, irmão de João, e a prisão de Pedro aqui, quando nós olhamos os versículos dos capítulos anteriores aqui de Atos, nós percebemos que esse não foi o primeiro episódio que aconteceu ali na igreja primitiva. Não foi a primeira vez que eles foram presos, não foi a primeira vez que um dos discípulos de Jesus morreu. Mas, quando a gente pega apenas essa passagem ali do capítulo 12 de Atos, a gente pode se perguntar, mas por que Pedro foi preso? Qual o motivo da prisão dele? Por qual motivo Tiago morreu a fio da espada? O que levou isso a acontecer? A gente precisa primeiro conhecer o contexto daquela época. Como eu disse para vocês, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, isso se intensificou. Mas na época que Jesus estava aqui na terra, formando discípulos, veio para salvar, ali era o Império Romano que estava dominando. E além do Império Romano, existia ali uma religiosidade sufocante, extrema, em que os líderes judaicos, eles começaram a perseguir o povo de Deus, achando, como o próprio Jesus disse, irão vos perseguir em nome de Deus, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, mas era uma religiosidade que os deixavam cegos. Mas não fazia muito tempo, aqui, desde a crucificação de Jesus, em que Pedro, aqui nesse capítulo, ele foi preso, e nesse momento aqui, a gente para pensar e para fazer um link naquele versículo. Quando Jesus ali, citado em Mateus capítulo 28, ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Guarda bem essa palavra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Esse foi um mandamento de Jesus para os discípulos, para a igreja. Esse foi o famoso ide que nós dizemos, né? Nós chamamos, ide fazer discípulos. Ensina-os todas as coisas que vos tenho ordenado, tenho os ensinado. E após a ascensão de Jesus, nós temos ali o registro do dia de Pentecostes, onde 120 almas, cerca de 120 almas estavam orando, buscando a presença de Deus, e veio ali a descida do Espírito Santo e revestiu aquelas pessoas que estavam naquele lugar. A palavra de Deus diz que era língua de fogo, eram muitos batizados no Espírito Santo, muitos falavam em outras línguas, e aquele povo daquela região que estava ali, diversas pessoas de diversos lugares, começaram a perguntar: será que estão bêbados? O que está acontecendo com esse povo?
Por que eu estou ouvindo eles falarem na minha língua? O que está acontecendo? E ali Pedro, aquele que havia negado Jesus, agora cheio do Espírito Santo, convertido. Pedro se levanta e Pedro faz um discurso e faz uma pregação. E a Bíblia diz que naquele dia cerca de 3.000 almas se converteram. Imagina o que é isso. Cerca de 3.000 almas se rendendo a Jesus. Cerca de 3.000 almas se arrependendo, pedindo para Jesus os perdoar de seus pecados, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador em suas vidas, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, e o único capaz de salvar. Cerca de 3.000 almas se converteram. E nós temos então aqui o início da igreja primitiva, e no capítulo 2 de Atos, diz que eles perseveravam, unânimes, no partir do pão. Capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Imagina a formação da igreja, aquilo aumentando, aquele povo tomando corpo de igreja, povo salvo do Senhor. Eles viviam em comunhão, eles viviam felizes. E certo dia Pedro e Tiago sobem ao templo, passagem que acredito que a maioria aqui conhece, estão indo ao templo, e de repente um coxo pede para eles esmola, um aleijado que estava ali, e eles olham para ele e falam: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, o que tenho, isso te dou, levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E aquele homem levanta e começa a glorificar a Deus, e todas as pessoas que já conheciam aquele homem começam a se perguntar: o que aconteceu? Quem te curou? E rapidamente as pessoas começam a se aproximar ali de Pedro, de João, e começam a querer saber o que estava acontecendo, e eles começam a pregar novamente: não fomos nós, foi em nome de Jesus, aquele que vocês mataram, mas Jesus o ressuscitou e o glorificou. E aquilo começa a trazer uma certa agitação. Daqui a pouco Pedro é levado ao sinédrio para ser interrogado. Ele fala: olha, vocês estão me interrogando porque nós curamos em nome de Jesus uma pessoa. E daquele momento ali eles falam e advertem eles que não falassem mais em nome de Jesus, que não ensinassem mais em nome de Jesus. Eu pergunto a vocês, qual seria a reação se vocês fossem levados diante de um juiz, e esse juiz falassem para vocês: não é para falar em nome de Jesus, não é para ensinar em nome de Jesus. E a fantástica resposta de Pedro. Pedro olha para eles e diz: o importante é obedecer a Deus do que a homens. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Nós não vamos deixar, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido, aquilo que nós vimos e ouvimos da parte de Jesus. Nós não podemos deixar de falar. Aí a gente lembra lá do Ide, ensinando-os tudo que vos tenho dito e falado, tudo que eu vos tenho ensinado. E eles dizem lá: nós não podemos deixar de falar disso, nós não podemos deixar de falar de Jesus, nós não podemos deixar de falar das maravilhas, daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta. Nós não vamos deixar de falar dele. E aí Pedro, com toda essa ousadia, dá essa resposta, mas eles foram soltos.
A Bíblia diz que em cada alma havia o temor de Deus. Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. E havia ali muitas curas, muitas libertações, milagres. E no verso 3 de Atos 9, diz assim... Perdão, acho que eu me perdi. Verso 9, isso. Sim. A palavra de Deus diz que a igreja, ela vivia um tempo de calma. Um tempo em que a igreja, ela vivia uma completa serenidade, harmonia, uma paz tranquila, não existia perseguição. A igreja estava ali toda reunida, em comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos. Não tinha, nesse momento, nada atrapalhando a igreja. Imagina só, que bênção, parecendo o Ocidente. Essa completa calmaria, onde ninguém está perseguindo. E de repente, a palavra de Deus diz, como nós lemos aqui no capítulo 12, que Herodes se levantou e passou a perseguir. Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago. E aí, como ele viu que isso era agradável aos judeus, ele prosseguiu e prendeu também a Pedro. A perseguição nesse momento, ela se intensificou daqui para frente. As pessoas passaram a ser arrancadas das suas casas. As pessoas passaram a ser torturadas. As pessoas passaram a ser jogadas em covas de leões. E com o passar do tempo isso foi intensificando. A igreja foi sendo cada vez mais perseguida. Pessoas eram amarradas a animais e arrastados pela cidade, esquartejados vivos, espancados. Os discípulos de Jesus morreram das formas mais cruéis. A palavra de Deus nos diz que eles foram realmente maltratados. Nós temos relato de que Pedro, ele não ousou ser crucificado como o Senhor Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer como o seu mestre. Alguns foram cerrados ao meio, esquartejados, como eu falei, arrastados, até seu corpo se dilacerar, e coisas terríveis, as quais nós não conseguimos nem imaginar, aconteceram com aqueles primeiros cristãos. Cenas bárbaras, cenas chocantes, coisas realmente absurdas aconteceram, mas algo chama a atenção no momento em que cada fato desse acontece. Por exemplo, no momento em que Pedro, ele é preso, no momento em que ele é levado ao interrogatório. E é interessante, sabe o que chama a atenção? A postura da igreja diante disso. Quando a gente para observar, a palavra de Deus diz que aqueles homens, eles foram presos, alguns foram açoitados, mas qual era a postura dos seus irmãos? Qual era a postura da igreja naquele momento? O que a igreja estava fazendo? Quieta, cada um dentro da sua casa, com medo, não se ouvia falar de Jesus? A palavra de Deus diz que a igreja orava incessantemente. A igreja estava reunida e orava, e orava, e orava, e orava. Essa era a postura da igreja. Em Atos capítulo 4, verso 29, diz assim: no momento em que a igreja, os primeiros cristãos ficaram sabendo que eles estavam começando a ser perseguidos, olha a postura deles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Santo Senhor,
servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nota aqui a postura da igreja. No capítulo 12, quando Pedro é preso, quando Tiago é passado a fio da espada, a palavra de Deus diz que a igreja estava orando incessantemente, aqueles irmãos estavam reunidos orando. Quando Pedro chega na casa de João Marcos, estavam ali alguns irmãos reunidos orando. Na primeira prisão, quando Pedro é solto, eles pedem o quê? Intrepidez, ousadia para pregar a palavra. Em nenhum momento nós vemos aqui a igreja primitiva pedindo livramento. Em nenhum momento nós vemos aqui a igreja primitiva dizendo assim: ó Senhor, liberta-nos dessa perseguição. Senhor, alivia para nós. Senhor, nos ajuda. Faz com que esses governadores não nos persigam mais. O foco deles era um. O objetivo deles era um. Falava: Senhor, enquanto o Senhor estende tuas mãos para curar, operar sinais e maravilhas, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá bravura para levar a tua palavra. Estende as tuas mãos, Senhor, e nos dá intrepidez para levar a tua palavra. Nos torna, Senhor, homens e mulheres bravos, homens e mulheres corajosos. Nós não nos importamos com nossas vidas ou com o que vai nos acontecer. O que nós queremos, Senhor, é levar a tua palavra. Dá-nos essa coragem. Dá-nos essa ousadia para falar do teu amor. E muitas pessoas se reuniam e oravam, e essa era a postura da igreja. Era a oração incessante. E eles não pediam para cessar a perseguição. E todos os que foram presos, nós temos relatos que eles oravam nas prisões, eles cantavam, louvavam a Deus. E é interessante que, quando a gente lê esses relatos, alguns dos discípulos que foram chicoteados, apanharam, eles saíram dali jubilantes, alegres, porque eles tinham levado uma surra por amor a Jesus. Eles saíam jubilantes: nós apanhamos por Jesus, glória a Deus. Nós levamos uma surra pelo nome de Jesus. Gente, imagina isso. Você levar uma surra e sair dali alegre, feliz, porque você levou uma surra por causa da sua fé em Jesus. E hoje, quando nós olhamos a vida de algumas pessoas, nossa, eu olho para dentro de mim. E aí a gente começa a ter algumas lutas e a gente: nossa, Senhor, por que isso? Senhor, tem dó, tem misericórdia, me livra. Algumas pessoas ousam dizer: eu não mereço isso. Por que o Senhor está me castigando? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou tão fiel. Aquelas provinhas, sabe? E muitas pessoas blasfemam contra Deus. Quando são provadas, muitas negam a Jesus, esmorecem da fé, abandonam a fé, abandonam a Jesus. Eu sei de pessoas que, por perderem o filho em um acidente, abandonaram a igreja, porque Deus não foi capaz de proteger o seu filho. Fé equivocada. Essas pessoas ficavam felizes todas as vezes que elas apanhavam. E qual foi o resultado desses açoites, dessas prisões? Apanhar em nome de Jesus, morrer por Jesus, ser preso por Jesus, estar em cadeias e prisões por Jesus. Como eu disse, muitos saíam alegres, felizes, porque tinham apanhado em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 4,17, se você puder abrir, 2 Coríntios 4,17. A palavra do Senhor diz assim: 17:18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As leves e momentâneas aflições. Você tem noção do que Paulo passou? Quantas vezes Paulo foi preso, açoitado, sofreu naufrágios, enfrentou fortes tempestades no mar? Quantas vezes ele foi apedrejado? E aí ele vem e diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Jesus disse certa vez, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Certa vez Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consomem, onde o ladrão vem e pode roubar, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Tesouros nos céus. E aquelas pessoas, elas não estavam preocupadas em perderem suas vidas ou serem torturadas. Mas qual é a nossa preocupação hoje do século 21? Com que nós temos nos preocupado? O que preocupa a nossa mente hoje no século 21? O que tem ocupado a mente da igreja hoje? Porque a preocupação da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, era pregar a palavra com toda ousadia, com toda intrepidez. Mas nós, hoje, igreja do Senhor Jesus, com que nós temos nos preocupados? O que tem rondado na nossa mente? Paulo certa vez disse que o viver dele era Cristo e o morrer era lucro. E ele disse que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos a noção do que é tudo isso? Traga em meu corpo as marcas de Cristo? A ideia do que passaram os mártires. Eu não consigo, irmãos, sinceramente, nem imaginar a dor que aquelas pessoas passaram. Eu não consigo nem imaginar o que aquelas pessoas sofreram. Mas eu tenho um livro, que na verdade ele é emprestado da Vitória, porque ele é favorito dela. Ele se chama Loucos por Jesus. Ele fala um pouquinho da história dos mártires. E tem uma história aqui, essa história que me chama muito a atenção. É de uma mulher chamada Felícitas. E aqui diz que o imperador Antônio, ele foi informado de que uma mulher e seus 7 filhos se recusavam a adorar deuses romanos. E ainda espalhava a mensagem do amor de Cristo a toda a cidade de Roma. Públio, prefeito de Roma, foi encarregado de interrogá-la. Só que ele começou a interrogar essa mulher com um interrogatório muito brando, porque aquela mulher tinha uma boa reputação naquele lugar. E a resposta daquela mulher, aquele homem foi: o Senhor não me convencerá nem em promessas, nem com ameaças. Eu tenho experimentado em meu coração a obra do Espírito Santo, que me dá poder e que me prepara para as terríveis torturas, a fim de que eu possa suportar tudo o que me vier e ainda permanecer firme na confissão da minha fé. Aquela mulher disse: pode me ameaçar, pode me torturar, fazer o que quiser, não vou negar a minha fé. No dia seguinte, ela foi levada ao tribunal e disseram para ela: muito bem, Felícitas, se você quer morrer, que morra sozinha, mas tenha compaixão dos seus filhos. Aconselhe-os a salvarem-se, sacrificando aos deuses. E aquela mulher, voltando-se para os filhos, disse: fiquem firmes na fé, em confissão a Jesus. Jesus e seus santos o aguardam no céu, portanto, lutem bravamente pela alma de vocês e mostrem fidelidade ao amor de Cristo. E o prefeito disse: mulher, como você encoraja seus filhos a desafiar mandamentos do imperador? Ela disse: olha, lutem pela alma de vocês, lutem pela salvação, não desistam. E aí aquela mulher foi levada novamente a interrogatório, ela não negou a Jesus. Seus filhos foram todos interrogados e nenhum deles negaram a Jesus.
Nos 4 meses seguintes, as sentenças foram executadas. Januários, o mais velho, foi açoitado na frente dos outros. O que eles disseram para ela? Você vai morrer. Mas antes de você morrer, você vai ver todos os seus filhos morrerem, um a um, se você não negar a sua fé. E aquela mulher assistiu à morte dos seus 7 filhos. Imagina o que é isso para você que é mãe, para você que é pai. Imagina isso, você vê a morte dos seus filhos. E eles morreram das formas mais cruéis. E ela não negou a fé. Aqui diz que Januários, o mais velho, foi açoitado na frente dos outros. Na ponta do chicote havia uma pequena bola de ferro que dilacerou quase todo o seu corpo, até que já não se movia mais. Félix e Filipos foram os próximos. Os soldados os espancaram com pedaços de madeira até a morte. Silvanus foi jogado de uma grande altura. Os 3 mais novos, Alexandre, Vitalos e Matiales, foram levados um a um diante da sua mãe e decapitados. Por fim, em meio a lágrimas, depois de presenciar a morte de seus filhos, Felicita, já ansiosa para apresentar-se a Cristo com seus filhos, foi decapitada com uma espada. Essa daqui é uma das histórias que aconteceu. Essa daqui é um dos relatos, porque nós não temos noção exatamente do que aconteceu. Hoje nós sabemos que existem países em que é proibido falar no nome de Jesus. E quando alguém é descoberto ou decide revelar a sua fé, ele pode ter certeza de que os seus direitos de cidadania são todos tirados. A sua família vira as costas. Eles são levados presos e torturados até a morte. Em campos de trabalho forçado, são levados até que não aguentam mais. Isso eu estou falando de hoje, do que acontece hoje em vários países. Outros países em que não são tão declarados assim a proibição de falar no nome de Jesus, mas outras religiões maltratam, machucam, como na Índia. As jovens cristãs são todas abusadas sexualmente, os homens são torturados. Hoje nós vivemos em um lugar que é um paraíso cristão. Nós vivemos o conforto de servir o Evangelho tranquilamente. Mas como eu disse para vocês, nesse momento tem pessoas sofrendo, tem pessoas realmente sendo torturadas por amor a Cristo, neste momento. E nós, muitas vezes, nós não temos noção do que é tudo isso, porque isso não faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Nós não sabemos ou não fazemos ideia do que passaram também os mártires. Imagina o que é você ser jogado numa cova de leões para ser devorado por feras. Crianças, mulheres, velhos. E hoje eu estava conversando com um pastor na escola bíblica dominical, e ele estava me dizendo: irmã, depois de um período para cá, a senhora sabe que a perseguição ela cessou na igreja primitiva? A igreja primitiva, logo no início, em que as almas iam se convertendo, ela foi se formando, houve uma perseguição muito forte. Por quê? O mandamento de Jesus era para que eles fossem em todas as nações, pregando o Evangelho. Mas eles estavam ali, quietinhos. Daqui a pouquinho veio a perseguição e logo nós vimos o que? A diáspora. Eles se espalharam e começaram a pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Mas eles continuaram em outros lugares sendo mortos e espancados. Mesmo assim, não só ali na Judeia. Só que depois de um tempo, essa perseguição ela cessou. Lembra da época de Constantino, em que ele declarou a religião cristã como oficial? De uma coisa eu tenho certeza que você também sabe disso. Você sabe por que
Quem sempre esteve atrás de toda essa perseguição? Nós sabemos quem é o autor dessa perseguição. E nós sabemos também que o diabo ele não é besta, de forma alguma. Quando ele percebeu que ele estava fazendo propaganda para o Evangelho, porque cada pessoa que morria, 10, 20, 50, 100 se convertia, ele parou. O que ele pensou? Puxa, eu estou matando, perseguindo e o povo não para de crescer, então eu vou parar de perseguir. Ele não é besta, eu vou parar de fazer propaganda. Quando ele parou de fazer a propaganda, o que aconteceu? Conforto. Acontece o quê? O comodismo. Imagina só, você está ali e de repente você fica sabendo que alguém morre por amor a Jesus, e mesmo sendo ameaçado, mesmo vendo os filhos morrerem à sua frente, a pessoa fala assim, puxa, esse Jesus deve ser bom mesmo, a ponto da pessoa perder a sua vida, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero saber o que é isso, eu quero experimentar isso. Mas quando a perseguição cessou, as pessoas começaram a entrar num certo comodismo. As pessoas passaram a viver o inverso, porque o diabo parou de perseguir mais a igreja. Agora, a religião cristã era a religião oficial do imperador. Era a religião oficial daquele lugar. E, um certo ponto, eu posso dizer para vocês que, hoje em dia, talvez a igreja do Senhor nunca esteve tão fria. Quando nós paramos para fazer uma análise entre a igreja primitiva e a igreja de hoje, nós talvez nunca encontramos uma igreja na história tão omissa, tão mundana, tão fria. Uma igreja que inverte os valores, uma igreja que não se importa, uma igreja que não ora, uma igreja que não se importa de pregar o Evangelho, uma igreja que, se for perseguida, ela logo nega a fé. Como a irmã Irani disse, a gente estava conversando hoje de manhã, basta um vírus chegar, uma pandemia, para fechar igrejas, para as pessoas não nem sequer ligar nas suas casas, no conforto do sofá, para assistir o culto em uma live. Nós sabemos que as igrejas elas foram fechadas por decreto durante a onda mais forte da pandemia, mas isso não demorou muito tempo, e mesmo assim nós tínhamos cultos em lives, e mesmo assim poucas pessoas acessavam. Depois nós ficamos restritos a 3 dias na semana, e mesmo assim a nossa quantidade diminuiu. Eu estou falando nossa quantidade no sentido geral. Geral. Eu sei de igrejas que ficaram 100 dias fechados. Eu sei de pessoas que ficaram 4, 5, 6 meses sem pisar os pés na igreja, porque estavam com medo. Lembra que Jesus diz, quer salvar a sua vida? Você vai perder. Quer perder a sua vida por amor a mim? Você vai achar, você vai ganhar. Mas as pessoas não conseguem entender isso. É aquilo que um certo pastor diz, crentes mimados. Crentes que não pode vir uma luta. Crente que não pode fazer um apertozinho, que ele já espanha. Um apertozinho de nada. Ah, já não vou com a cara daquele pastor. Ah, fulano olhou torto para mim. A energia da minha casa acabou, estou desempregado, meus filhos estão doentes, a minha família toda virou as costas para mim. Tantas coisas que o diabo usa para tentar nos atingir, e se nós formos besta, nós vamos cair da fé. Se nós não atentarmos, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós seremos os próximos a negar a Jesus, a esmorecer a nossa fé, a apostatar da fé. Como nós nos comportaríamos diante de uma perseguição hoje? Você já parou para pensar? Se hoje o governo declarasse o Brasil país laico, se hoje o governo declarasse que no Brasil não poderíamos mais falar no nome de Jesus, qual seria a sua reação? Qual seria a sua posição diante disso tudo? Você já parou para pensar nisso? Ou se Jesus te enviasse para um país onde é proibido falar de Jesus?
Você já parou para pensar nisso? Ou se você arranjasse um emprego onde seu chefe é ateu e você não pode nem falar de Deus, o que você faria? Nós temos o registro de homens e mulheres que deram as suas vidas por amor a Cristo. Nós somos o resultado desse sangue do passado. Primeiro do sangue de Jesus, que nos dá a salvação. E se nós hoje temos o Evangelho, se nós hoje sabemos o que é a igreja, foram aqueles homens e mulheres que não negaram sua fé e levaram o Evangelho adiante, ouviram o ID de Jesus e permaneceram fiéis à palavra do Senhor, não deixaram se abater. Irmãos que não negaram sua fé. Só que eu tenho uma pergunta para nós, igreja, no sentido geral. O que a igreja ela tem feito com a liberdade que tem? Nós vivemos no continente ocidental. Continente não, nós vivemos no Ocidente, isso. Nós vivemos no Ocidente. Nós sabemos que o Ocidente ele é pouco mais livre. Mas o que nós temos feito dessa liberdade? Há pessoas que dizem que a igreja sim sofre perseguição. E essa perseguição que a igreja sofre é exatamente o comodismo, é essa liberdade. Eu lembro de um filme que eu assisti que se chama Deus Não Está Morto. E aquela mulher que tinha Alzheimer e era cristã, o filho chega nela achando que ela não entendia mais nada e começa a falar um monte de coisa de Deus, blasfemar. E aquela mulher diz que o diabo ele coloca celas. E ele deixa a cela aberta. E a pessoa tem a falsa sensação de liberdade. Quando ele pensa que não, a cela é fechada. O que a igreja tem feito com a liberdade que tem recebido da parte do Senhor no Ocidente? A liberdade de pregar o Evangelho para qualquer pessoa na rua, a liberdade de falar de Cristo na família, a liberdade de vir qualquer dia, qualquer horário, ou quantas vezes quiser, vir na igreja, orar, cultuar, a liberdade de sair como nós saímos no dia 15 e gritar aqui nesse bairro, Jesus Cristo salva, Jesus te ama, como nós fizemos naquela carreata. Vocês acham que isso é possível em outros países? Sairmos aqui em carreata, o marquinho em cima do carro de som e gritando, Jesus é a água da vida, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e a gente distribuindo panfleto e dizendo, Jesus tem plano na sua vida, Jesus quer te salvar, aceita Jesus, vai para uma igreja. Nós temos essa liberdade, mas nós não sabemos usá-la com sabedoria, com ousadia, da maneira que convém. Nós temos a liberdade de anunciar a Jesus, mas nós não sabemos usar. Nós somos tímidos em nossa fé. Nós temos vergonha. Nós temos medo de sermos discriminados, de sermos caçoados. Temos medo de que as pessoas olhem para nós e falem, a pessoa careta ali. Irmãos, quantas vezes eu já não desmanchei rodinha no meu trabalho? Que eu chegava lá e estavam falando de aqui, lá vem a Núbia. Quantas vezes nós nos sentimos assim, discriminados mesmos, porque sabem que nós somos crentes. Mas quantas vezes nós temos negado a fé? Negado a Jesus, quando nós não temos coragem de falar do nome dele para as pessoas. O que nós temos feito com essa liberdade? Nós vivemos tranquilamente demais, vivemos num comodismo, num conforto grande demais. Não é que Deus, Ele quer que nós estejamos o tempo todo em luta, em perseguição, mas é porque a palavra de Deus diz que aqueles que decidem viver piedosamente hão de sofrer perseguições. Não é que você tem que estar em uma luta, mas porque a luta é natural, a perseguição é natural, porque o diabo o tempo todo vai tentar te derrubar. Só que o que me preocupa é quando às vezes nós nos sentimos confortáveis demais, significa que nós não estamos nem ameaçando o diabo, nem ameaçando o inferno. Quando nós estamos confortáveis demais, não, sou amigo de fulano, ninguém me persegue, estou de boa com todo mundo.
Será que nós não estamos sendo ameaça? Como é que está a nossa vida? É um momento de reflexão. Hoje, como eu falei para vocês, é o DIP, é um momento de conscientização, de sabermos que nós temos nesse momento muitos irmãos, de que a perseguição não acabou, e que o que nós vivemos aqui talvez seja sim uma perseguição, só que do lado inverso. Mas porque nesse momento muitos irmãos estão presos, é momento de nos conscientizarmos. E se nós não estamos lá naquela prisão, nós temos pelo menos a postura da igreja primitiva, orar, interceder, para que o Senhor fortaleça a fé deles, para que o Senhor confirme a fé deles, para que o Senhor os aqueça, para que o Senhor os use ali naquele lugar, para pregar outras vidas, que o testemunho deles venha fazer valer a pena. Que as nossas vidas, por mais que nós não estejamos em campo forçado, mas que possamos ser intercessores, possamos ajudar também financeiramente, da forma como Deus tocar em nosso coração. Mas hoje, como dia de DIP, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos lembrar dos nossos irmãos e atentar para as nossas vidas. Atentar para nós mesmos, para perguntar para nós: o que eu tenho feito com a liberdade que Deus tem me dado? De viver em um país laico, de viver em um país onde eu possa expressar a minha fé, onde eu possa expressar aquilo que eu creio. O que eu tenho feito com essa liberdade? Nós precisamos aproveitar esse momento das nossas vidas e dedicar a serviço a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus quer nos usar. Eu não tenho dúvida de que Deus quer usar as nossas vidas como um canal de bênção na vida de outros. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus quer fazer sinais e maravilhas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus pode te usar para pregar para um amigo, de que Deus pode usar a igreja dele para levantar a palavra e dizer: olha, em Jesus há salvação, em Jesus há esperança. Mas nós precisamos sair dessa zona de conforto. Nós precisamos lembrar dos nossos irmãos, nós precisamos ser intercessores e nós precisamos cuidar de nossas vidas. Precisamos valorizar a nossa liberdade, entregar isso de volta para Jesus e dizer: eu sou escravo de Jesus, eu sirvo a Ele, eu pego a minha liberdade e entrego na vida dEle, e eu vou servir a Jesus. A minha vida vai ser para servir a Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Vou incomodar você só um pouquinho. Eu sei que não é fácil, eu sei mais ainda que um tema como esse ele pesa, porque nós falamos de morte e tortura, nós falamos de tristeza, mas isso tudo também nós precisamos nos alegrar em saber que existem pessoas que não negaram a Jesus e que a sua fé tem fortalecido a vida de muitos, inclusive a nossa, porque enquanto nós estamos aqui muitas vezes de braços cruzados, eles são nossos intercessores. Muitas vezes eles dizem: vocês estão orando por nós? Nós é que estamos orando por vocês. Porque nós estamos aqui, firmes em Jesus, nós não negamos. Mas nós precisamos nos alegrar, porque Deus ele tem confortado essas vidas, porque Deus tem fortalecido, e essas pessoas se tornam ali fervorosos, fiéis, firme com sua fé em Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos ser também fervorosos, que a nossa fé não seja vacilante, que no momento que a tribulação, a angústia, o choro chegar na nossa porta, nós possamos dizer: glória a Deus, porque eu sei que eu estou nas mãos do Senhor, e eu sei que tudo isso que eu tenho passado aqui, essa leve e momentânea tribulação, vai produzir um peso de glória incomparável. Que tudo isso que eu estou passando aqui, eu sei que Jesus está vendo. E se eu estou passando é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem o socorro e Ele tem o escape. Nós precisamos pegar a nossa liberdade e nos levantarmos e pregar a Jesus. Precisamos pegar essa liberdade que nós temos e sermos intercessores, sermos pessoas que levam o Evangelho a todos aqueles que estão aflitos, a todos aqueles que estão desesperados.
Não pensando que todo mundo já conhece Jesus e pronto, não. Precisamos levar a palavra do Senhor dia após dia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Temos aprendido em Jesus? Devemos levar o que nós temos aprendido. Devemos levar a fé que está em nós para outras pessoas. Se Jesus marcou nossas vidas, nós precisamos marcar outras vidas. Mas se nossas vidas não estão marcadas, por isso não estamos marcando outras. Precisamos então ter esse encontro com Jesus. Precisamos então ter nossas vidas no altar do Senhor. Se nossa vida ainda não está marcada, se nossa vida ainda não está confirmada em Jesus, peça nessa noite: Senhor, traz a minha consciência a forma como eu tenho vivido, o que eu tenho feito da minha liberdade. O que eu posso fazer, como e de que forma eu posso ser útil ao Teu Evangelho. Como eu posso levar a Tua palavra e confortar outros. Amém? Você pode orar comigo? Paizinho, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Pai, nós Te glorificamos e exaltamos a Ti. Pai, nós Te bendizemos, ó Deus, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dos meus irmãos, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, estão presos, dos meus irmãos, ó Deus, que se encontram, Pai, encarcerados, aqueles, ó Deus, que se encontram abandonados, ó Deus, por suas famílias, se encontram, Senhor, desprezados pela sociedade, muitas vezes torturados, violentados, mas eu sei, ó Deus, que a Tua mão forte e poderosa, Senhor, está sobre a vida deles, e é o Senhor que tem fortalecido, Senhor, a vida de cada um deles. E eu Te peço, ó Deus, fortalece, confirma a fé deles, ó Deus. Dá a eles, Senhor, graça, dá a eles, Senhor, misericórdia para suportarem. Dá também, Senhor, escape à vida deles. Assim também, ó Deus, como a intrepidez, a ousadia que eles têm tido, Senhor, de não negar a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, também, ó Deus, o despertar do Teu Santo Espírito, ó Deus, em nossas vidas. Pai, levanta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus, como igreja, Pai. Igreja que ora, igreja que intercede, igreja que se importa, ó Deus, com aqueles que estão aprisionados, igreja, Pai amado, que leva a Tua palavra, igreja que leva o Teu Evangelho, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, unge-nos, Senhor, derrama, Senhor, do Teu Espírito, para que tenhamos, Senhor, intrepidez e ousadia para levar a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, cada vida neste lugar, marca-nos, Senhor, com Teu amor, marca-nos, Senhor, com Teu sangue, ó Deus, e que possamos marcar outras vidas, marcar, Senhor, outras pessoas, ó Deus, que se encontram muitas vezes, Senhor, em tribulação, se encontram, Senhor, sem esperança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como canal de bênçãos, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai, na Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.